Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 16. Apocalipse, capítulo 16. Vou fazer a leitura do capítulo 16 e gostaria que os irmãos acompanhassem comigo. Ouvi vindo do santuário uma grande voz dizendo aos 7 anos: ide, derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Derramou o segundo anjo a sua taça no mar, e esse se tornou em sangue como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Derramou o terceiro anjo, a sua taça dos rios, nas fontes de água, e se tornaram em sangue. Então ouviu o anjo das águas dizendo: tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgaste essas coisas. Porquanto derramaram sangue de santos e profetas, também sangue lhes tens dado a beber, são dignos de. Ouvi do altar que se dizia: certamente, ó Senhor Deus, Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. O quarto anjo derramou sua taça sobre o sol e foi dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos. Nem se arrependeram para lhe dar glória. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas. E os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. Derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, que dirigem-se aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia, Deus Todo-Poderoso. Eis que vem como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas leis, para que não ande nu, e nem se veja a sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar em que hebraico se chama Armagedon. Então derramou o 7º anjo a sua taça pelo ar. E saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo: feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu um grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi um terremoto forte e grande, e a grande cidade se dividiu em 3 partes. Caíram as cidades das nações, e lembrou-se de Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraiva, com pedras que pesavam cerca de 1 talento, e por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto seu flagelo era sobremodo grande. Vamos orar. Senhor, queremos te agradecer pela tua palavra e te pedir ao Senhor Deus, na nossa ignorância, muitas vezes, na nossa cegueira espiritual, mesmo diante da tua palavra, Senhor Deus, a tua graça e a tua misericórdia através do teu Espírito, iluminando os nossos corações e as nossas mentes, ó Pai, fazendo com que se o pregador, ó Pai, não souber aplicar o texto à nossa vida, que o Senhor faça isso através do teu Espírito Santo. Fala ao nosso coração, Pai, nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos chegando ao final do livro de Apocalipse. Por mais que tenham aí mais 5, ou 6 capítulos, voltando para o capítulo 6, nós estamos vendo o desfecho desse livro. E a partir de agora, há uma mudança
em alguns aspectos com relação aos juízos de Deus. Os juízos que são manifestados agora são juízos completos. Não mais a misericórdia de Deus vai minimizar esses feitos com a mão pesada do Senhor. Mas agora, os homens vão beber o cálice da ira de Deus sem mistura. Sem mistura nenhuma. Nós vimos no capítulo 15, e falamos isso na nossa última exposição, que o capítulo 15 e o capítulo 16 eles formam uma unidade, no qual o capítulo 15 está introduzindo o capítulo 16. No capítulo 16 de Apocalipse, nós temos a descrição do derramamento das taças, os últimos, derradeiros flagelos sobre uma humanidade impenitente, sobre uma humanidade que rejeita o Senhor, não busca a presença de Deus, nem se humilha diante dele. E nós vamos ver que, não só aqui, mas em todo o Apocalipse, mas no capítulo 16, João, mais uma vez, ele vai fazer referências do Velho Testamento. E aí, aqueles que pensam que o Velho Testamento e o Novo Testamento são duas coisas distintas, esquece que a Bíblia é uma coisa só, e essa unidade da Bíblia se forma do Gênesis ao Apocalipse. Nós vamos ver que esses paralelos entre o Velho e o Novo Testamento estarão presentes aqui, e que as coisas que aconteceram no Velho Testamento são sinais e símbolos daquilo que Deus vai fazer e está fazendo hoje no meio da sua igreja. E eu gostaria de ressaltar alguns paralelos, principalmente o paralelo em que nós estamos vendo aqui, nesses dois capítulos, que João se detém. João se detém, nós vimos isso no capítulo 15, aquele momento ali da saída do povo do Egito. E aquela saída do povo do Egito de forma portentosa, nós falamos isso na última pregação, é uma imagem da ação portentosa de Deus, também, de forma extrema e tamanha, no final dos tempos. E nós vamos ver isso. E eu gostaria que os irmãos abrissem lá o texto de Êxodo, no capítulo 9. Nós vamos rapidamente, fazer alguns paralelos. Então nós temos aqui no capítulo 16, no verso 2, a primeira taça que provoca dores nas pessoas por causa de ulcerações malignas. E lá em Êxodo capítulo 9, verso 10, é a mesma coisa que nós estamos vendo, a sexta praga, úlceras. Eles tomaram cinza de forno e se apresentaram a Faraó. Moisés atirou-a para o céu, e ela se tornou em tumores que se arrebentaram em úlceras dos homens e dos animais. É a mesma praga, é o mesmo paralelo que nós estamos vendo aqui. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. A terceira taça, que converte em sangue as águas dos rios das fontes, que nós vemos aqui no verso 4, é paralela à praga que transformou o Nilo em sangue, e que foi a primeira praga, que se encontra em Êxodo capítulo 7, verso 19. A quinta taça, que ocasionou trevas, ela tem um paralelo na praga que emergiu o Egito em trevas, na nona praga, lá no capítulo 10, especificamente no verso 22. E a sexta praga que secou o rio Eufrates e fez surgir 3 espíritos de rãs, aqui no flagelo e praga é a mesma coisa. No Apocalipse, ela tem um paralelo simbólico, o mesmo acontecido ali na segunda praga, em Êxodo capítulo 8, verso 5, em que o Senhor trouxe rãs e cobriu toda a terra do Egito. Essas coisas estão interligadas. E nós vemos claramente que a Escritura mesmo mostra esse paralelismo do Egito
da escravidão do Egito com a escravidão do pecado. A saída do Egito e a entrada para a terra prometida, uma libertação do povo de Deus, do reino das trevas, para o reino da luz, aguardando a cidade celestial. Mas nós vamos perceber também que há uma comparação entre as 7 taças e as 7 trombetas. Nós pegarmos o capítulo 8 de Apocalipse, e rapidamente nós faremos isso. No verso 2, nós percebemos que o flagelo, a praga lançada, é na terra. Nós vemos esse paralelo também no capítulo 8, verso 7. Aquela trombeta, a primeira trombeta, atinge a terra. Terça parte da terra. No verso 3, esse segundo flagelo direciona-se ao mar. Semelhante também ao capítulo 8, que se refere, verso 8 e 9, a segunda trombeta. Como que grande montanha ardendo em chamas foi tirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue. No capítulo 16, verso 4, nós temos a praga ou flagelo que se direciona aos rios e às fontes de água, nos versos 4 e 5, paralelo também à trombeta. E diz assim, no capítulo 8, versos 10 e 11, da terceira trombeta, diz assim: o terceiro anjo tocou e caiu do céu sobre a terça parte dos rios, sobre as fontes das águas, uma grande estrela. E nós vamos ver que o sol, a mesma coisa, Apocalipse 16, 8 e Apocalipse 8, verso 12, nós vamos ver ali também a praga sendo direcionada com algo diferente, mas ao sol aqui ele queima, lá ele perde um terço do seu poder de clarear, e assim sucessivamente. No verso 16, capítulo 16, verso 10, o quinto flagelo se refere ao trono da besta. Ele está direcionado especificamente ao trono da besta. E nós vamos ver que no capítulo 9, verso 1 e 4, o anjo do abismo recebe uma chave, a chave que Deus dá a ele, a chave do abismo para atormentar todos aqueles que têm a marca da besta. No verso 12, no capítulo 16, o rio Eufrates, nós vamos ver lá também, no capítulo 9 de Apocalipse, a trombeta se dirigindo, e aquele consequente flagelo se dirigindo ao rio Eufrates, no verso 13 e 14, que diz assim: só dos 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. E aqui nós vemos a trombeta anunciando uma guerra em que, nesse conflito, a terça parte dos homens é destruído. Lá no verso 12, derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, capítulo 16. Diz: as águas secaram para que se preparasse o caminho dos reis, que veio lá do nascimento do sol, preparando-se também para a batalha, a grande batalha do Armagedon. E o último selo e a última trombeta também, eles falam sobre as mesmas coisas. É o relâmpago, o granizo. E também no verso 16, capítulo 16, verso 17 e 21, o último selo também se refere a relâmpagos, granizos e trovões. Agora há uma diferença básica entre eles. Há uma diferença bastante importante entre as trombetas e as 7 taças. Em primeiro lugar, é a crescente intensidade. Em segundo lugar, que as pragas que são lançadas através dessas trombetas são parciais. As pragas lançadas aqui no derramamento das taças, elas são toda a humanidade. Todos os homens serão afetados por isso. Não é mais uma terça parte dos mares, mas é todo o mar. Não é mais uma terça parte dos homens, são todos os homens que irão sofrer as agruras da ira de Deus.
E nós vamos perceber que quando esses homens endurecem os seus corações e se recusam a se arrepender, e pelo contrário, ou melhor, além disso, eles amaldiçoam a Deus, eles vão enfrentar condenação e destruição. Nós vamos ver que as 7 taças representam o último ciclo dos juízos de Deus. Os juízos de Deus se encerrando. E nós vamos perceber aqui no capítulo 17 e 18 os detalhes dessas taças, como elas, o que acontece necessariamente com os seguidores do anticristo que enfrentam a severidade desse castigo, dessas taças que estão sendo derramadas. E nós percebemos também que há um grau de sobreposição e simultaneidade entre as pragas. Por exemplo, a primeira praga diz assim: aos homens portadores da marca da besta, adoradores da sua imagem, sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. E lá no quinto flagelo, na quinta praga, que blasfemaram Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofreram, e não se arrependeram de suas obras. Percebam que essas pragas, elas se sobrepõem a uma simultaneidade, um crescente do juízo de Deus. É interessante nós fazermos essa diferenciação entre as trombetas e pragas. Por quê? Porque as trombetas eram usadas na antiguidade para avisar, para dar aviso. Nós pegamos lá Ezequiel, capítulo 33. Ezequiel, capítulo 33. Versos 3 e 4. Ele diz assim: e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo. Se aquele que ouviu o som da trombeta não se der por avisar, e vier a espada e ao bater, seu sangue será sobre a sua cabeça. As trombetas servem como aviso. E a taça é o símbolo do derramamento total da ira de Deus. É a sua execução. Dessa forma, até no texto bíblico, livro de Apocalipse, em particular, percebemos que qualquer homem que se recuse a ser advertido pelas trombetas do juízo, ele é destruído pelas taças da ira, da cólera, da cólera de Deus. Hoje, queridos, nós queremos chegar até o quarto flagelo, né? Se o tempo nos permitir. E na próxima semana, no terceiro domingo, nós iremos dar continuidade aos outros flagelos. A nossa proposta hoje é falar sobre esses 4 primeiros. E eu gostaria de prepará-los, né, para essa exposição. Por quê? Porque esse texto é essencialmente descritivo. Né? Diferentes vezes de outros textos do próprio Apocalipse que são descritivos, mas que são proposicionais, onde nós trabalhamos alguns conceitos, como, por exemplo, no cântico que nós cantamos. Explicamos aqui o que significava aquele cântico, aquelas palavras, era o objetivo daquele cântico. Aqui nós temos uma descrição, então uma descrição é um retrato. Né? E muitas vezes esse retrato pode se tornar cansativo, mas essa é a perspectiva do texto, descrever esse momento em que o Senhor Deus está derramando a sua cólera sobre o mundo. Verso 1 diz assim: ouvi vindo do santuário uma grande voz dizendo aos 7 anjos: ide e derramai para a terra as 7 taças da cólera de Deus. João está descrevendo aqui a voz do próprio Deus. Nós vimos no capítulo 15, verso 8. Nós vimos assim, que o santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus,
E o santuário é o lugar onde Deus habitava, o Santo dos Santos. Representado ali no Velho Testamento. Então nós vemos aqui que o santuário é onde Deus estava presente. E aí a palavra de Deus diz que ele ouve uma voz, uma grande voz. João está descrevendo a voz de Deus que vem do santuário. E essa voz diz assim: ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Seria interessante nós compararmos esse texto com Isaías, capítulo 66, verso 6. A voz do Senhor é poderosa. E aqui é uma ideia de intensidade do som procedente do santuário. Às vezes nós não conseguimos perceber por causa do texto traduzido, mas a construção aqui no original faz com que o adjetivo esteja na frente do substantivo, e isso demonstra uma intensidade, a ideia de intensidade, o volume da voz de quem está falando. E percebam que esse aqui é o único caso em 19 vezes que essa coisa acontece, em que o adjetivo vem antes do substantivo. João está querendo ressaltar a intensidade da voz de Deus. Mas por que ele está fazendo isso? No Salmo 29, verso 3 e seguinte, nós vemos o salmista falando da voz do Senhor. Ele diz assim: ouve-se a voz do Senhor também lá. Provede-a o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. E ele começa a falar da voz de Deus. A voz que vem do santuário é a voz de Deus, que enche o santuário com a sua glória. Deus enchendo o santuário com a sua glória, como lá aquela imagem no Velho Testamento. Mas agora perceba, essa glória se enche do seu santuário, sai uma voz tremenda, alta e forte. E por que essa voz tremenda e alta e forte? Porque essa intensidade, até mesmo na descrição de João, porque é uma voz que está repleta da ira de Deus. Por causa dos pecados e das abominações dos homens. E aí ele diz assim: ide, derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. João estava querendo ressaltar que essa voz, a voz da ira, que representava a cólera de Deus sobre os pecadores impenitentes. E nós percebemos que a voz é uma voz, a ordem, é uma ordem direta. E de derramar, os anjos deveriam sair com as taças cheias da cólera de Deus e derramá-las para punir os adversários do seu povo e os seus inimigos. Se olharmos Apocalipse capítulo 14, versos 9 e 10, nós vamos ver a seguinte descrição. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do povo. É por isso que João está ressaltando essa voz, diferenciando-a das outras grandes vozes dos anjos que nós vemos aqui no próprio texto de Apocalipse 14, que nós acabamos de ler.
que essa era a voz do próprio Deus. Mas era uma voz que despertava a ira, que mostrava o poder grandioso de Deus. E a partir daí esses anjos saem para derramarem esses flagelos. Verso 2: saiu, pois, o primeiro anjo e derramou sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores de imagem sobreveram úlceras malignas e perniciosas. Esses flagelos ou pragas, como todos os outros, com algumas exceções, são direcionados exclusivamente para aqueles que não têm a marca do Cordeiro, ou seja, os ímpios. Nós falamos isso aqui no decorrer da exposição do livro de Apocalipse. O juízo de Deus e tudo aquilo que está acontecendo não vem sobre a igreja, por mais que a igreja esteja nesse mundo, por mais que paralelamente a isso, e nós vimos isso no capítulo 11, muito claro ali, capítulo 11 de Apocalipse, Satanás, a besta, o anticristo, os homens estarão perseguindo a igreja, e muitos estarão sendo mortos. E paralelamente a isso, o juízo de Deus está vindo sobre eles. Mas agora, não é um juízo de aviso, não é uma trombeta, é uma taça. Agora ninguém vai ser poupado. Misericórdia de Deus, para não estar presente na sua vida. E nós começamos a ver claramente, já não somente nesse capítulo, mas em outros, mas aqui claramente, que essas pragas são direcionadas exclusivamente para os ímpios. Vamos falar aqui de capítulo 3, versos de 13 a 18. Malaquias, capítulo 3, verso de 13 a 18. Olha o que diz a palavra do Senhor. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós dizeis: inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor do Exército. Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos, igual o Salmo 73, né? Também os que cometem impiedade prosperam, sim, eles tentam o Senhor e escapam. Então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem o Senhor, para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, poupar-vos-ei, como um homem poupa a seu filho que serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Malaquias está escrevendo num período em que nada estava acontecendo. Deus parecia ter esquecido o seu povo. Estava sofrendo a dominação estrangeira ali na pequena província de Judá. Muito parecido com o que nós estamos vendo aqui no Apocalipse, e não somente no Apocalipse, mas em momentos em que o Senhor permite que o seu povo, por causa dos seus pecados, muitas vezes, andem atormentados e oprimidos pelos seus inimigos, antes do seu livramento. E é nesse momento, e aqui Malaquias vai dizer isso, nesse momento de livramento, Malaquias vai mostrar, nesse momento, vai haver uma diferença fundamental entre alguém que serve ao Senhor e alguém que não serve. Não só aqui e agora, mas no dia do grande tribunal. Esse flagelo, essa praga, fez com que aparecessem feridas dolorosas, malignas sobre os adoradores da besta, da mesma forma como ocorreu com os egípcios, lá em Êxodo capítulo 9, verso 10, que diz assim:
Eles tomaram cinza de forno e se apresentaram ao faraó. Moisés atirou para o céu e ela se tornou em tumores que se arrebentaram em úlceras nos homens e nos animais. Mas somente nos homens e nos animais egípcios. E o resultado disso foi que os seres humanos ali, e aqui o resultado disso é que os seres humanos em toda a esfera do mundo ficarão doentes com feridas imundas e purulentas. Todos aqueles que adoram a besta e a sua imagem. E os seus corpos ficarão devastados e afligidos com dores excruciantes, como foi no Egito. Vai ser um espetáculo horrendo e bastante significativo, como foi no Egito, ao ponto dos egípcios reconhecerem o Deus de Israel, porque os crentes, a igreja ali, não tinha essas coisas. O povo de Deus, Israel ali no Egito, foi preservado dessa praga. Mas sobre o Egito, a mão poderosa de Deus sobre a vida. Como não reconhecer essa praga vindo da mão de Deus? Os egípcios reconheceram tardiamente, vamos dizer assim, que a primeira praga, os magos fizeram uma mágicazinha lá, tipo Dínamo e esses mágicos ilusionistas da época de hoje, e aí o coração deles foi endurecido, mas chegou um ponto que eles não podiam mais imitar por meio de engano. E é isso que o texto está dizendo ali. Eles não fizeram o que Deus fez, eles imitaram. Eles, como diz lá o apóstolo Paulo, Jambes e Jambres enganaram, porque é o nome desses magos. Eles enganaram, eles iludiram. Ninguém pode imitar o poder de Deus. Ninguém pode. E aí eles reconheceram. Por quê? Em primeiro lugar, porque aquilo representava o poder de Deus. E eles tentavam imitar, iludindo. Em segundo lugar, porque aquilo estava acontecendo somente com eles. Eles sabiam que aquelas coisas estavam acontecendo. O faraó sabia, os egípcios sabiam. Por quê? Porque eles não queriam abrir mão do povo de Deus. Eles queriam manter ainda em escravidão o povo de Deus, debaixo do seu controle, debaixo da sua mão opressiva. Se nós abrirmos mais o capítulo 8, verso 19, nós vamos ver esses magos de Faraó reconhecendo. Então disseram os magos a Faraó: isto é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. E se nós pegarmos esse paralelo desses homens reconhecendo ali no Egito que era o dedo de Deus, é a mão do Deus Todo-Poderoso, eles tiveram a mesma percepção que Raabe e os cananitas fizeram, e que por causa disso ficaram atemorizados, ficaram com medo, ficaram apavorados, porque sabiam que Deus é o Deus Todo-Poderoso. E aí no capítulo 6 de Apocalipse, versos 16 e 17, os homens vão reconhecer. Hoje em dia você olha aí, essas catástrofes, essas enchentes, localizadas muitas vezes, e nós não percebemos. É um juízo de Deus. O juízo da terra está se destruindo. Eu vi uma reportagem de ilhas do Pacífico, com etnias, que estão desaparecendo porque a temperatura da terra está aumentando e as águas dos mares também estão subindo, estão avançando nessas ilhas, onde existem etnias. Poderíamos dizer, de uma certa forma, pequenas nações. E nessa reportagem ele dizia assim: daqui a um tempo, 10, 15, 20 anos, essas pessoas terão, é provável que elas terão que sair todas da ilha, porque essa ilha será submersa.
vice-versa. A gente olha essas coisas e atribui a natureza ao homem. Mas é Deus usando a natureza. Foi Ele que criou. E nós sabemos que a natureza e nós só existimos porque Deus constantemente age com o seu Espírito na criação. Nós estamos atribuindo aos homens. E os homens estão sendo instrumentos de Deus para a destruição do próprio planeta. Porque o juízo de Deus está sendo trazido. Pode ser que a gente olhe e não consiga perceber isso. Mas nesse tempo, quando as taças estiverem sendo derramadas, não vai ter como não perceber. Porque foi como no Egito. Não dava para não atribuir essas coisas a Deus. E aí esses homens vão dizer aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster? Eles vão reconhecer que essas coisas estão vindo da mão de Deus, porque não terá como não reconhecer isso. Para Kistemaker, que é o comentário que nós usamos, principal, para a exposição desse texto, ele diz o seguinte: eu não sei se ele está certo, mas é interessante aquilo que ele fala. Ele diz assim: essa praga, ela vai afetar o fruto da terra. Porque ele diz assim: saiu, pois, o primeiro anjo, derramou sua taça pela terra, e os homens, ele derrama sua taça pela terra, e os homens portadores da marca da besta, os adoradores de sua imagem, sobrevieram úlceras malignas. Então ele pressupõe que ao comer o alimento que sai da terra, da qual o homem depende para sua saúde e bem-estar, esse fruto da terra é afetado por essa taça. Quando as pessoas consomem o produto da terra, as úlceras surgem no interior e exterior de seus corpos. A sua saúde é afetada pelos alimentos que ingerem e se tornam feridas com doenças. Eu não sei se é isso. Tá? Pode ser que seja como foi lá no Egito, né? Que Moisés ele pega a terra, o pó da terra e lança no ar. E ao lançar no ar, todos aqueles homens se contaminam e ficam cheios de ulcerações e feridas. É uma possibilidade. Mas uma coisa que nós precisamos saber é que essa praga vai fazer com que os homens, todos eles, que são adoradores da besta, recebam sobre a sua pele úlceras malignas e perniciosas, feridas, e eles vão sofrer por causa dessas feridas. Todos eles, sem exceção, menos o povo de Deus. Verso 3: derramou o segundo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Agora Deus está julgando o mundo inteiro, enquanto a segunda trombeta, que também afeta o mar e dizima todas as criaturas marítimas, agora a segunda taça, ela traz morte não a um terço do mar, mas a toda extensão marítima, a todos os oceanos que nós temos sobre a terra, e todos os seres viventes no mar, consequentemente, morrem. Derramou o segundo anjo a sua taça no mar, e esse se tornou em sangue como de morto. Na segunda trombeta, Deus foi gracioso com a sua criação, não privando-a dos seus recursos alimentícios. Foi um terço afetado. Aqui não. Aqui é o juízo completo de Deus. É o Senhor convertendo o mar em sangue, ou seja, causando morte e destruição. E por causa dessa morte e destruição, abundância marítima. E
todos aqueles que dependem disso sofrem. Pois os oceanos de todos os mundos, ou melhor, de todo o mundo, apresentam um quadro de poluição e de destruição. Essa imagem aqui se tornou em sangue como de morto. É a imagem de um mar de sangue como de um homem morto. Ou seja, quando coagula o sangue no homem, então ele exala um fétido odor. Eu não sei se vocês já viram quando um rio, uma extensão, um lago, ou alguma coisa assim, está muito poluído e que os peixes morrem, e aí eles sobem à superfície e fica aquele cheiro. Provavelmente. É isso que nós estamos vendo. Não será mais que um terço do mar, mas tudo poluído. Verso 4. Derramou o terceiro a sua taça nos rios das fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então ouviu o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu que eres e que és santo, pois julgaste essas coisas. Porquanto derramaram sangue de santos e profetas, também sangue lhes tem dado a beber. São dignos disso. Ouvi do altar que se dizia: Certamente ao Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Mais uma vez, nós estamos vendo aqui um paralelo entre esse verso com a terceira trombeta do capítulo 8, verso 10 e 11, que diz: Tocou-se a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios, fontes de águas, uma grande estrela ardendo como tocha. O nome dessa estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou em Absinto. E muitos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. E também vemos uma referência à maldição sobre as águas do Egito, dos rios e canais, lá em Êxodo capítulo 7, verso 19. Ou seja, nós estamos vendo aí esses paralelos, o paralelo lá do Egito, aquilo que aconteceu com o Egito, aquilo que vai acontecer anteriormente ao mundo, antes da taça ser derramada, ou seja, uma trombeta, um aviso do juízo total. E essas pessoas que experimentam essa praga serão semelhantes aos egípcios, cujos rios o Senhor converteu em sangue. Eles não podiam mais beber dessa água. Lá no Salmo 78, verso 44, a palavra de Deus diz assim: Converteu em sangue os rios deles, para que das suas correntes não bebessem. Essa praga vai diferir da anterior. Porque agora será sobre todos os rios. Sobre todos. Não um terço mais. Mas sobre todas as fontes de águas. Sobre todos os rios que existem nesse nosso mundo. E os homens que dependem de água potável para beber vão morrer. E nós percebemos aqui que nesse selo, João não apresenta as consequências, como no primeiro selo, que os homens recebem úlceras sobre eles, que na segunda taça, em que o mar se torna de sangue, todo se revivente morre. Mas a consequência é a mesma. Por quê? Porque todas as fontes de água potável, todas as fontes de água que podem se utilizar, tanto dos homens como dos animais, dependem dessa fonte, eles irão perder isso. Esse suprimento será poluído, se tornar impróprio para o consumo e, consequentemente, vai gerar a morte de muitos. E é interessante porque nessa praga ele não fala dessas consequências. Ele diz só que se lança a taça, o terceiro anjo derrama a sua taça nos rios, nas fontes,
e se tornam em sangue. E aí, no verso 5, ele entra com um interlúdio. As consequências dessa praga não são apresentadas. E ele apresenta agora um cântico de louvor a Deus. Um hino incomparável àquilo que nós vimos lá no capítulo 15, que representa também o cântico do Cordeiro e de Moisés. Quando ele diz, tu és justo, tu és, e que tu que és e que eras o santo, pois julgaste essas coisas. Esse anjo é chamado de anjo das águas. Provavelmente porque lança sobre as águas essa taça. E ao derramar essa taça, o anjo declara a justiça de Deus. Isso é muito significativo para mim. Creio que para nós também. Eu não sei se essa foi a intenção do autor. Não sei se essa foi a intenção do Espírito Santo através de João, ou de João ao escrever isso. Mas é interessante que quando a mão pesada de Deus cai sobre os homens de forma tamanha, imaginem que essas coisas estão acontecendo. O juízo de Deus está vindo. Sobre uma terça parte. É sobre uma parte. Agora é total. E quando a mão pesada de Deus vem na nossa vida, percebam que na nossa vida é assim. Acontece uma coisa atrás da outra. Uma coisa atrás da outra. Né? Uma desgraça atrás da outra. Então o que está acontecendo aqui? Que aí o anjo, ao invés de falar das consequências, ele está nos lembrando. Tudo isso representa o juízo santo, o projeto de Deus. Eu não sei se essa foi a intenção do autor aqui. Mas nós podemos tirar uma lição daqui. Toda vez que a mão pesada de Deus cai sobre a humanidade, sobre os homens, de forma tamanha, é sempre bom lembrarmos que isso representa o juízo santo e reto de Deus. Porque a santidade de Deus, queridos, não tolera injustiça. Os juízos de Deus, eles são retos e justos, como nós vimos no cântico ali de Moisés e no cântico do Cordeiro, e como nós estamos vendo aqui, ele está dizendo, essas coisas estão acontecendo porque o Senhor julgou essas coisas. Porque o juízo de Deus Todo-Poderoso está sendo exercido, ele não tolera nenhuma injustiça. E aí, queridos, precisamos entender que toda injustiça, louvo, engano dos homens serão cobrados por Deus. Serão cobrados por Deus. Nós vimos lá Malaquias capítulo 3, verso 13 em diante. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis que temos falado contra ti. Inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos, andar de luto diante do Senhor do exército. Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade e prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Mas qual é a resposta de Deus? A resposta de Deus diz assim: então os que temiam o Senhor falavam, o Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem o Senhor e para os que se lembram dele. Eles serão para mim particular tesouro. Naquele dia que preparei do Senhor, poupá-lo-ei, como um homem poupa o seu filho que o serve.
Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Os homens pensam que estão fazendo o que estão fazendo o nosso governo. Esses homens que estão à frente do nosso governo, que merecem o nosso respeito, mas não merecem de forma alguma a nossa benevolência. Porque eles estão espoliando, eles estão roubando. O nosso país está sendo empobrecido, mas isso não representa nada. Porque quando olhamos e percebemos que muito mais do que isso são as coisas espirituais, e que por trás dessas ações que prejudicam o ser humano, que prejudicam as pessoas que são honestas, as pessoas que vivem com dignidade, e nós vemos que o nosso país é uma vergonha mundial pela roubalheira, pela falta de honestidade e corrupção, não somente dos líderes, mas nossa, do povo. Você acha que essas coisas vão ficar impunes diante do Senhor? Com certeza as vergonhas desses homens serão expostas. Mas se por um acaso isso não acontecer, se eles morrerem antes, ou se o logro não for descoberto, um dia eles estarão diante do Senhor. E se não se arrependerem, eles estarão diante da ira do poder. Não porque somente espoliaram, não porque somente roubaram, também, mas porque os seus corações, e por isso fizeram essas coisas, estavam distantes do Senhor. São pessoas que desconhecem e não têm nenhum temor a Deus, porque se tivessem, jamais fariam as coisas que estão fazendo. Com aquele ladrão na cruz, que o seu companheiro chega para ele e diz assim: você não teme a Deus? Você está morrendo, você está na cruz, você roubou, você matou, você fez tudo que não deveria, você é um bandido, e você está olhando para Cristo, para esse homem, que é um homem que não cometeu pecado algum, que não está aqui porque merece, mas está aqui injustamente, e você não teme a Deus em fazer esse julgamento? Aqueles que julgam dessa forma é porque não têm temor de Deus. Aqueles que agem dessa forma, que roubam, que matam, que mentem, que fazem, que andam após, ou melhor, distante do caminho do Senhor, percam a luz do dia. Eles não temem o Senhor. Mas vai chegar um dia em que a diferença do povo de Deus para aqueles que não são cumpridos será muito clara. Nenhum homem passará incólume do juízo de Deus. E nós estamos vendo que antes do juízo eterno, a humanidade caída vai receber a paga de sua corrupção por meio dessas pragas. E aí no verso 6 ele diz assim: porquanto derramaram sangue de profetas, também lhes tem dado sangue a beber, são dignos disso. Chegou o tempo de o Senhor exercer o seu atributo de santidade, vingando os santos que sofreram por causa da sua palavra. E nós estamos vendo aqui o derramar, o conteúdo da terceira taça, equivalente a derramar o juízo de Deus sobre os seus inimigos que perseguiram o seu povo. É isso que nós estamos vendo. Porquanto derramaram o sangue dos profetas, essa taça específica, esse juízo específico, as águas, as fontes das águas de rio vão se tornar em sangue como vingança
do Deus Todo-Poderoso, derramando sobre os ímpios o seu juízo. Por quê? Porque derramaram sangue aqueles que amavam e temiam ao Senhor. Ele é justo em sua retribuição. Lembram que sobre o altar, lá no capítulo 6 de Apocalipse, as almas dos crentes clamam por vingança. Até quando, soberano Senhor, não vingas o sangue dos justos? Aqui está a vingança. O Senhor está respondendo. Ele diz: espere mais um momento. Porque ainda alguns vão se juntar a vocês que morreram e que vão morrer por causa da palavra do testemunho de Deus. Porque Cristo, o Cordeiro, aquele que morreu na cruz, agora ele vem como juiz. Agora ele vem como executor. Deus deu a ele todo o juízo, para que através dele a justiça de Deus seja manifestada. Esse é o justo juízo da retribuição de Deus, fruto do clamor dos santos ali. É a vingança de Deus, a sua vingança. E é interessante porque esse texto me lembra de Romanos capítulo 12, verso 19, quando ele diz assim: não vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus. Porque está escrito: a mim me pertence a vingança. Eu retribuirei do Senhor. No que concerne a nós, se o inimigo tiver fome, dá de comer. Se tiver sede, dá de beber. Pois assim amontoar as brasas vivas sobre a sua cabeça. A vingança pertence ao Senhor. Agora chegou o tempo da retribuição do Senhor. E horrível, como diz Hebreus capítulo 10, 31. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus. E aí, queridos, no verso 7, a essa resposta, ouvindo o altar que se dizia: certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Eles respondem, os crentes ali respondem, aqueles que clamaram para que o Senhor exercesse a sua justiça, e o seu juízo agora, eles louvam a Deus dizendo: Senhor, verdadeiros e justos são os teus juízos. Como castigo, queridos, a perseguição e morte do sangue. Seu sangue, figuradamente falando, esses homens que perseguiram o Evangelho, esses homens que mataram, que não ouviram os profetas, que não ouviram o povo de Deus, que zombaram deles, agora eles são dignos disso. Eles merecem o juízo que Deus lança sobre eles. Queridos, ninguém vai poder acusar Deus de ser precipitado em seu juízo. Nós vemos na Escritura, e até mesmo no Apocalipse, que todo-poderoso Deus demonstrando extraordinária paciência na execução do seu juízo. Advertindo repetidamente o povo dos seus pecados. O próprio Apocalipse é isso. E ele serve para nós como igreja, não somente para nos prepararmos, para também nos advertir e fazer com que vigiemos. Porque o Senhor vai vir como ladrão, ele fala aqui, nós vamos falar sobre isso mais adiante. Nós precisamos estar preparados. Nós não podemos nos deixar levar pelo mundo e pelas coisas do mundo. E sem perceber, sermos marcados na mão e na testa pelo Deus desse mundo, pelo Deus desse século, o Satanás. Esse povo que desdenhosamente se recusa a se arrepender, é sobre eles que o juízo de Deus vem. Ninguém também vai poder acusar Deus
de injustiça, pois ele está aplicando o seu juízo de acordo com a sua reta justiça. Como diz lá Deuteronômio capítulo 32, verso 4. Eis a rocha. Suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade, e não há nele injustiça. É justo e reto. Abram Naum, capítulo 1, verso de 1 a 3. Naum, capítulo 1, versos de 1 a 3. Diz assim: o Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder. E jamais inocenta o culpado. Queridos, nós vamos parar por aqui. Mas eu gostaria de ressaltar algumas coisas que nós falamos. E a primeira coisa que veio à minha mente agora é quando muitos que não entendem a predestinação dizem: Deus é injusto. Por quê? Porque ele não elegeu fulano. Porque ele não elegeu ciclano. Já escutaram isso? Eu já escutei isso várias vezes. E muitas vezes nós somos pegos de surpresa porque não sabemos responder a essas questões. Mas aqueles que não são eleitos, eles merecem ser eleitos. Eles são dignos. Seu pai, sua mãe, seu irmão, seu tio, seu marido, sua esposa, que morrem no Evangelho, que são predestinados para a destruição, como fala a palavra de Deus, eles são dignos disso. Por quê? Porque todos nós merecemos isso na mão do Senhor. Quando o homem, o melhor que seja, o mais honesto e bom que seja, porque é assim que tem que ser. Isso não é qualidade de crente, é qualidade de ser humano. Honesto, bom, misericordioso, porque isso é qualidade de homens. Os homens deveriam ser assim, mas por causa do pecado não são. E quando eles apresentam isso aos nossos olhos, e nós dizemos assim: só falta ser crente. É a mesma coisa que o jovem rico. Tudo isso não é observado. Aí Jesus disse assim: só falta uma coisa. Só falta uma coisa para você ter crente. Essa é uma coisa que porque ele amava um outro Deus, que não o Deus que ele dizia. A Bíblia está dizendo que esses homens são dignos de receber o juízo de Deus. Eles são dignos de receber o juízo pesado da mão do Senhor por causa dos seus pecados. Por ter desprezado e matado aqueles que eram enviados do Senhor. E nós, a igreja? Nós somos dignos desse mesmo desfecho? Somos. Lembra o que nós falamos aqui? Hoje de manhã? O que Jesus sofreu por nós? Ele
Diz a minha alma está angustiada até a morte. Pavor e angústia tomaram a alma de Cristo. E por que isso? Porque na cruz ele ia receber a condenação da ira de Deus. Sobre ele repousou a sua eternidade e a minha eternidade no inferno. No único dia, ali na cruz, ele recebe as dores alucinantes do inferno para que você hoje esteja aqui, participando da mesa dele, não recebendo da mão de Deus Todo-Poderoso a ira do Cordeiro, mas junto com todos os anjos e todos os santos, glorificando a Deus, dizendo: grandes e verdadeiros são os teus juízos, os seus atos de justiça se fizeram manifestos, justos e verdadeiros são todos os teus caminhos, grandes e admiráveis são todas as tuas coisas. Então nós estivermos lá diante do Cordeiro, entoando esse canto, nós vamos dizer a seguinte palavra, a seguinte coisa: eu não merecia estar aqui. Eu não merecia estar aqui. Então nós estamos gozando da presença de Deus nesse mundo. Quando o nosso corpo for transformado de forma incorruptível, em que o tempo e o espaço não vai ser mais limitador, mas muito mais do que isso, a glória de Deus estará presente e nós estaremos todo o tempo com o Senhor, porque o sol já não vai existir, mas a lua e o calor da luz será o calor e a luz de Cristo sobre nós. É isso que a palavra de Deus diz: não haverá mais sol, porque Cristo será o nosso sol. Quando vivemos isso, nós vamos perceber. E vamos louvar, porque não merecemos nada disso. Mas essas coisas nos foram dadas por Cristo Jesus. Esse sábado vindo de Niterói para cá, de carro, né? E o carro voltou à vida. O tempo que a gente estava parando, né? E aí eu disse para o meu filho assim: puxa vida, como é bom uma situação que a gente tem até dois carros, né? A gente poder levar algumas pessoas que não têm carro, a própria facilidade. E aí eu pensei assim: poxa, é bom demais, Deus é muito bom. Uma porcaria de carro. Nem mais essas coisas. Mas você vê aí a mão, a graça, porcaria no sentido de ser uma coisa pequena. Porque daqui a um tempo esse carro vai deixar de existir. Porque tem ferrugem, porque é coisa material e as coisas materiais se vão e o paralelo que eu faço é: se eu estou grato diante de Deus por uma coisa que o Senhor está me dando, que hoje, amanhã posso não ter mais, quanto mais a eterna presença e a salvação do Cordeiro na nossa vida. E entendendo que nós não merecemos nada disso. A única coisa que nós precisamos fazer é, como nós vimos hoje no estudo da nossa escola dominical, das exigências ou das consequências de se ter um Deus, ter uma atitude graciosa diante dele, toda e qualquer situação.
Por que isso? O próprio texto de Lucas, capítulo 12, se eu não me engano, vai dizer isso, quando ele fala sobre a ansiosa solicitude da vida, quando ele diz assim, nós não deveríamos estar ansiosos por essas coisas, ele diz assim, ó pequenino rebanho. Eu não vou conseguir literalmente dizer isso. Mas parafraseando, ele vai dizer, ó pequenino rebanho. Vocês ganharam coisas muito maiores que essa, que é o reino de Deus. É isso que nós recebemos. É o reino de Deus. É esse reino que não nos é merecido, que não nos pertence, mas agora, em Cristo Jesus, é nosso. E fazemos parte dele. Não temais ao pequeno rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vamos orar.